Olá! Seja bem-vindo a mais uma Escola Dominical em Casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Como é que você está? Como você passou a sua semana? Como foram os seus dias? Você leu a palavra de Deus? Estudou um pouquinho? Orou bastante? Entrou em comunhão com o Senhor? Espero que tenha feito tudo isso, para que você sinta a presença de Deus constantemente na sua vida. Amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a profetisa Hulda. Ela não é muito falada, a gente não fala muito sobre ela, mas ela é muito importante para a gente entender um tempo da época dos reis de Israel, né? Principalmente na época do rei Josias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria orar com você para que a gente pudesse ter uma aula abençoada nessa manhã. Eu estou gravando de noite, está escuro, mas a aula é de manhã, escola dominical. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por tua providência, por teu cuidado, por teu zelo, Pai. Muitíssimo obrigada, Senhor. E nós aqui nesta manhã que nós queremos de escola dominical, em que as pessoas estão assistindo essa aula, Pai, pela manhã, nós queremos primeiro consagrar, Senhor, nossas vidas a Ti. Consagrar, Senhor, nossos ministérios a Ti. Consagrar, Senhor, nossos corações e nossas mentes a Ti, Pai. Pai, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos coração aberto e ouvidos atentos à Tua palavra e ao Teu chamado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Sê conosco, Pai. Abençoa todas as casas onde esse estudo alcançará, Pai. Abençoa as pessoas e as suas famílias, Pai, para que elas sejam prósperas, Pai. E principalmente que elas possam derramar o Teu amor, o Teu cuidado e elas possam transbordar ao ponto de alcançar muitas e muitas pessoas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, como nós vamos falar de uma profetisa, da profetisa Hulda, e aí a gente vai ler um trecho do segundo livro de Reis. É o segundo livro de Reis, no capítulo 22, e é a partir do versículo 11. Então, segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 11. Eu vou ler o texto e aí eu vou explicar o contexto e por que isso é tão importante quando a gente pensa na questão dos legados de fé. A gente vai falar da profetisa Hulda e um pouquinho do rei Josias. Amém? Vamos ler o texto? Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abri-la para olhar, para acompanhar a leitura. Se não, escute, eu vou fazer a leitura para você, ok? Então, segundo livro de Reis, capítulo 22, dos versículos de 11 a 20. Então, diz assim a palavra do Senhor. Tendo o rei, e aí é o rei Josias, ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e aí Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Ilquias, Alcão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso e outros
a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém? Bem, vamos entender um pouquinho historicamente o que estava acontecendo. Anteriormente a Josias, que era o rei dessa época, Israel teve 2 reis, e esses reis eram reis eles não cultuavam a Deus, eles cultuavam aos outros deuses, eles permitiram que outros deuses fossem cultuados em Jerusalém e em todas as cidades. Quando Josias foi elevado ao trono, Josias tinha 8 anos, ele era muito novo. Mas ele reinou, durante, se não me engano, 31 anos. E Josias, aos 26 anos, ele sentiu no coração de reformar o templo, de colocar o templo e reformar o templo. E aí ele pede a Ilquias, que é o sumo sacerdote, que vá ao templo e olhe dentro do templo se há tesouro, se há ofertas que possam ser usadas para reforma. E nisso, Ilquias acha o livro da lei que não estava sendo utilizado há muitos anos, que fora esquecido e que o povo tinha esquecido os mandamentos. Quando Ilquias acha o livro, ele pede para Safã, para que Safã, que era um escriba, alguém que fazia a escrita e a leitura de toda a parte, porque todo rei tinha um escriba que escrevia os seus feitos, Então ele pediu a Safã que lesse o livro para Josias. Quando a gente inicia o texto exatamente no final da leitura do livro. E alguns estudiosos dizem que o texto específico é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, ele tem uma parte inicial de bênção, e ele tem a segunda parte, diz assim, o Deuteronômio 28 diz assim: se vocês fizerem a minha vontade, se vocês mantiverem a aliança, se o povo de Israel se mantiver aliado comigo, vai acontecer, olha, vocês vão ser prósperos, não vai faltar nada, teus inimigos não vão chegar à porta, vocês não ficarão, a doença também não alcançarão vocês serão prósperos, vocês serão, um jardim regado. Ele não usa esse termo, mas é mais ou menos isso. E aí, quando você passa para a segunda parte do capítulo 28 de Deuteronômio, diz assim, olha, mas se vocês não fizerem, aí virá destruição, povos tomarão, vocês terão seca, vocês não serão frutíferos, vocês não serão prósperos. Ele faz uma leve situação. Então, é como se Deus dissesse assim, olha, você tem povo de Israel, você tem 2 caminhos. Mantenha aliança comigo e eu garanto a vocês toda sorte de bênçãos. Não me troquem, coloquem outros deuses no lugar, então o que vocês vão ter é maldição. Tá? Então é muito claro. Então os estudiosos dizem que provavelmente Josias ouviu esse texto e aí ele percebeu tudo que os antepassados dele tinham feito. E ele se rasgou, ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu o pecado dos antepassados, dos outros reis, e reconheceu o pecado do povo. E aí foi falar assim, Deus, e agora o que é que nós vamos fazer para que o Senhor tenha misericórdia de nós? E aí ele ele pede que seja consultado
alguém que conheça a palavra, para que a palavra de Deus seja dita, ou seja, que a profecia de Deus seja declarada, né? E aí que a gente entra na figura da Hulda, na figura da Hulda. Hulda é uma profetisa, ela também é contemporânea de Jeremias, então você tem Jeremias e tem a Hulda. E a Hulda, ela está em Jerusalém. Então, o rei Josias não diz quem é que deve ser consultado. Então, coube a Hilquias, que era o sumo sacerdote, escolher ou ir ao encontro de um profeta ou de uma profetisa. E é muito interessante ele ter escolhido uma profetisa. E aí que entra o exemplo da Hulda, né, que a gente vai estudar um pouquinho agora, tá? Então, a gente está num contexto de reconhecimento do pecado, um contexto de arrependimento e um contexto de busca de Deus para se resolver o que foi feito. Ou seja, Deus, como é que eu me purifico do pecado? Aliás, como é que o povo se purifica do pecado? Então, a Hulda entra aí, tá? E aí nós temos que entender algumas coisas. Primeira coisa é que a Hulda é uma profetisa. Isso não era comum. Vamos lembrar de novo, não é que não era comum ter profetisas, mas não era comum se respeitar uma mulher e ainda mais uma mulher profetisa. Vamos entender de novo, naquela época, na época do rei Josias, as mulheres não eram consideradas. Elas não eram consideradas como alguém de valor ou alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, muito menos alguém que tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus a usava para fazer as suas profecias. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação desta profecia daquilo que normalmente nós entendemos por profecia. Nós entendemos por profecia o prever o futuro. Ou seja, eu vislumbro o futuro. Eu vou profetizar o futuro. Para o contexto bíblico, não. Profecia era a declaração da vontade de Deus que seria executada. Então, uma profecia no contexto bíblico tem a função, é claro, ela vai falar do futuro, mas ela vai falar da vontade de Deus que será exercida sobre aquele povo, ou sobre aquele lugar, ou sobre aquela pessoa. Então, ela tem o caráter maior de uma profecia, é declarar a vontade de Deus. E Hulda era uma mulher que era uma profetisa, ou seja, Deus a usava para declarar a sua vontade. E aí a gente tem a expressão assim diz o Senhor Deus de Israel, é sinal de que esta mulher estava falando em nome de Deus e que não era a primeira vez que ela fazia isso. Ela já fazia isso, provavelmente era reconhecida, provavelmente as pessoas a procuravam e ela era canal de declaração da vontade de Deus para o povo, para as pessoas, tá? Mas isso é algo, vamos dizer assim, naquele tempo extraordinário. Lembra que eu acho que eu já falei em alguma aula, toda vez que a gente tiver uma mulher no texto bíblico com uma determinada expressão e que ela seja falada, seja comentada, ainda mais seja nomeada, é sinal de que ela tinha uma grande relevância. Por que a gente está falando isso? Porque, lembrem-se, o texto bíblico foi escrito numa época em que a mulher não era valorizada. Não significa que Deus não usasse as mulheres para falar a sua vontade. Significa que elas não ficavam em evidência, tá? Então, a Hulda era uma mulher, primeiro, ela era casada com uma pessoa responsável pela roupa, guarda-roupa, ou seja, aquela pessoa que é responsável por toda a roupa.
ou do rei ou do templo. Não se sabe direito, porque não se fala do marido dela, mas era alguém de influência, alguém de responsabilidade, alguém conhecido. Né? E mesmo sendo alguém conhecido, ele tinha uma mulher que era profetisa, e o texto bíblico não fala isso, mas subentende-se de que ele convivia muito bem com o ministério da esposa. Tanto que ele não interferia. O sumo sacerdote Ilquias foi direto nela. Ele não foi no esposo pedir permissão, ele foi direto nela. Então o ministério dela era um ministério reconhecido. Né? Mas aí o que nós aprendemos com a Hulda, que é importante a gente entender? Primeira coisa que nós entendemos é que Deus, ele não faz acepção de pessoas, de classe social, gênero, de localização, de moradia. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando ele tem uma missão, ele escolhe a pessoa para que essa pessoa cumpra a sua missão. E qual é o pré-requisito para que essa pessoa cumpra a sua missão? O seu coração aberto ao agir de Deus. Então, Hulda com certeza era uma mulher aberta ao agir de Deus. E sendo aberta ao agir de Deus, Deus a usava para declarar sua profecia, ou seja, declarar a sua vontade. E aí é muito interessante também falar que a Hulda, ela, por ser mulher, ela era responsável por cuidar da sua casa, por cuidar dos afazeres. Com certeza ela tinha responsabilidades normais a toda mulher. Mas ela, né, e aí é o outro exemplo, ela exercia o seu ministério apesar de todas as outras responsabilidades que ela possuía. Então, o texto não diz, mas a gente pode identificar ali uma prática que nós devemos seguir. Qual é a prática? A gente conciliar todas as nossas áreas da vida para que a gente possa exercer o ministério. A gente tem que entender que nós não vivemos, nós não tiramos, eu estou na minha vida do trabalho, Deus não está ali. Eu estou na minha vida da família, não vou. Não. Tudo é um conjunto de ações que fazem com que a vontade de Deus seja feita. Então, Hulda nos ensina que a gente pode conciliar os nossos afazeres, o nosso ministério, de forma que Deus possa nos usar. Outra coisa interessante é que Hulda mostra uma firmeza de caráter e uma força muito grande para declarar a vontade de Deus, porque ela podia, como outras pessoas fizeram anteriormente, falar algo que agradaria a Josias, falar algo que agradaria ao rei, mas ela não falou, ela falou o que Deus mandou falar. Então ela tinha uma firmeza e uma segurança de saber que Deus estava falando e que ela precisava declarar a vontade de Deus. Então, essa firmeza de caráter, essa firmeza de vontade, essa firmeza de declarar sem medo a palavra de Deus é algo que nós também temos que aprender com a Hulda, porque ela declarou, olha, vai acontecer tudo que está no livro. Mas é muito interessante também que nós aprendemos a palavra com a Hulda, que Deus a usou para falar duas coisas. Primeiro, o cumprimento da palavra dele. A palavra dele, que ele disse anteriormente ao povo, ia se cumprir. E, ao se cumprir, o povo penaria. Mas aí também Deus a usou com uma palavra também amorosa para o rei. Uma palavra, não só vamos dizer assim, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória para o rei. Rei, porque você reconheceu o pecado, porque você se quebrantou, porque você se humilhou diante da minha presença, porque você orou a mim. Rei,
você não verá a destruição de Israel. Você não verá nenhuma coisa que eu prometi a Israel acontecer. Você terá um reino de paz e você não verá isso. Você morrerá e não verá. Ele morre numa batalha, né, o rei Josias, numa batalha contra o Egito, mas efetivamente ele não vê nada disso. E o reino dele foi um reino de paz. Josias, ele implementa, ele limpa Israel dos ídolos, ele volta ao culto ao Deus único, ele traz paz a Israel, ele traz bênçãos a Israel pela opção de fazer a vontade de Deus. E Uda, com certeza, foi usada, foi também um canal para que, naquele período de Josias, novamente o culto a Deus voltasse, que a paz reinasse no reino, e ela, provavelmente, como profetisa, ela auxiliou nisso. Então, a Uda, ela era uma mulher que, como eu e como você, podem podem ser usadas, mas que precisam principalmente estar abertas. Eu devo estar aberto, você deve estar aberto ao agir de Deus, à vontade de Deus, a fazer o que Deus quer. Então é muito importante que a gente olhe a Uda, né, dessa forma. Mas eu queria também pegar, não só a Uda, mas eu queria pegar Josias. Eu fico imaginando Josias, e aí eu vou sair um pouquinho da revista, eu fico imaginando Josias, um rei com 26 anos, era um garoto. Começou a reinar com 8. Provavelmente as pessoas que o orientaram podiam, inclusive, fazer com que ele repetisse os erros do seu pai, do seu avô, cultuando outros deuses, colocando a sua fé em outros deuses. E Josias não, Josias manteve-se fiel, ao ponto de, aos 26 anos, olhar o templo e falar assim: nós temos que restaurar o templo. Ao ponto de se quebrantar, ao ponto de reconhecer que só o Senhor é Deus. Então ele teve uma grande parcela de responsabilidade na paz que reinou durante o seu reino. E aí a gente tem que lembrar que os líderes têm responsabilidade sobre seus liderados. E a sua personalidade, o seu caráter influencia nas bênçãos que vão ser dadas sobre os seus liderados. Então a gente tem que aprender com Josias isso, reconhecer que Deus é Deus, que Deus é soberano e que a aliança que é feita com Ele não deve ser quebrada. E que eu sou pecadora, que eu sou uma pessoa que tenho dificuldades muitas vezes de fazer a vontade de Deus, mas Deus vai me restaurar, vai me animar, vai me fortalecer através do Espírito Santo, Jesus Cristo vai estar sempre conosco, como Ele prometeu, estaria conosco todos os dias, para que a gente lembre sempre do amor dEle, do sacrifício dEle por nós. Então a gente tem todo um caminho, mas como os líderes, sejam da sua casa, sejam no trabalho, seja na igreja, onde for, a pessoa que está assumindo a liderança, ou está assumindo a influência sobre outro, ou está assumindo que tem um discípulo, essa pessoa tem responsabilidade e ela precisa exercer essa responsabilidade. Não é, se vocês forem olhar, Josias sabia que o erro não tinha sido dele. O erro tinha sido dos seus pais e dos seus avós e do povo. Mas Josias assumiu a responsabilidade de colocar Israel de novo nos eixos. Então ele assumiu a responsabilidade. Em vez de ele colocar a culpa em A, em B e em C, não, ele assumiu a responsabilidade. Ele
se colocou arrependido, ele clamou e ele orou. Então Josias ele não ficou olhando para trás, ele olhou para frente, como é que ele podia melhorar aquela situação, como é que ele podia resolver aquela situação. Então a gente aprende com Josias isso também. Mas voltando a Hulda, a gente tem que lembrar que ela era uma mulher forte. E aí a gente vai voltar para as coisas que a gente falou, né? Dizendo o seguinte, pensando nela, dizendo o seguinte: quem Deus está levantando hoje para transmitir a sua mensagem, para transmitir a sua vontade? Quem Deus tem usado? Será que Deus quer me usar como usou Hulda, para que eu declare, que eu profetize a sua palavra, que eu profetize a sua vontade? Entenda, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã e para sempre. Se Deus usava pessoas para profetizarem, para falarem a sua vontade ontem, Ele não vai usar isso hoje? É claro que vai. Então, nós estamos aqui sendo canais de Deus para falar a sua vontade para a humanidade. Então, já que você é canal, fale a palavra, profetize na vida de outras pessoas, declare a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Fale isso. Fale não é esconder o erro da outra pessoa, não é mostrar, porque um profeta também é confrontador. Ele tem que mostrar o erro das pessoas segundo a palavra, mas ele tem que fazer isso em amor e em humildade. Então, não é para sair pegando e apontando, olha, você vai para o inferno, você vai fazer isso. Não é isso. É apenas para declarar a palavra. Olha, a palavra de Deus diz, se você andar por esse caminho, vai acontecer isso. Se você andar por outro, vai acontecer isso. Qual caminho que você escolhe? Deus está sempre pronto para mostrar o seu amor, para mostrar o seu cuidado, para mostrar a sua vontade, que é a vontade do Senhor para todos os homens, a vontade primeira dele é que todos vivam o seu amor, que todos sejam salvos. Depende de mim aceitar isso. E quando eu escolho aceitar, as bênçãos me acompanham. Quando eu recuso, as bênçãos se afastam. E se eu estou afastada das bênçãos, o que pode acontecer comigo? Maldições. É simples. Não é porque Deus quer o que Deus não quer. Eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas escolhas. Então, eu escolho estar com Deus. Para quê? Para que Ele me use. Para que Ele me use como usou a profetisa Hulda. Para que Ele fale a sua vontade através da minha vida, através da minha palavra, através daquilo que é feito na minha vida. As minhas experiências, a minha vida fala e grita alto o meu caráter e o que Deus tem feito comigo. Então a gente deve fazer isso, né? E é muito interessante que Josias, aí eu vou voltar a Josias olhou aquela situação e no primeiro momento, o que ele viu? Destruição. Aos olhos humanos, o que ele ia ter era destruição. Aos olhos humanos, o que ia acontecer com Israel é ser destruído. O que ele fez? Foi procurar a Deus. Então ele reconheceu a sua limitação de ultrapassar aquela situação. Então nós aprendemos de novo aí no texto que a gente precisa, quando há uma situação em que a gente não consegue achar a resposta, em que a gente tenha que se humilhar, dobrar o joelho, clamar e buscar alguém que possa falar a vontade de Deus para esse momento. Amém? É muito importante, né? Aí a gente vai falar do ministério profético. É muito importante que o ministério profético ele venha acompanhado de algumas características, como na Hulda. Primeiro,
Primeira característica é que esse ministério seja exercido por alguém reconhecidamente por todas as pessoas, alguém que tenha um caráter íntegro, um caráter inibado, ou seja, um caráter que não pode ser duvidado. Aquilo que ele fala não pode ser duvidado, porque a sua atitude e o seu caráter sempre demonstraram isso. Segunda coisa, tem que ter um coração aberto a falar o que Deus quer, não o que ele acha que é certo. E é fazer a palavra de Deus ser propagada. E é uma pessoa também que não vai esconder a vontade de Deus, independente se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Se a pessoa que vai ouvir vai gostar ou não vai gostar. Aí não é gostar ou não gostar, é fazer a vontade de Deus, é falar a vontade de Deus. E para concluir, eu queria ler aqui o finalzinho do texto da revista, que diz o seguinte: Hulda é a única profetisa citada pela Bíblia no tempo dos reis e se une a outras mulheres, como Débora e Miriam, que nós falamos em aulas anteriores, que no decorrer da história de Israel foram levantadas para falar e agir em seu nome. Ainda hoje, Deus chama e vocaciona mulheres e homens para anunciar a sua vontade. Que Ele encontre em nós pessoas dispostas e fiéis ao seu chamado. Por outro lado, precisamos aprender a ouvir as pessoas que nos falam da parte de Deus com respeito e temor do Senhor, conferindo e discernindo espiritualmente o que se fala. Amém? Que o Senhor levante no nosso meio Huldas que falem a sua vontade. Que Ele levante no nosso meio homens e mulheres que estejam prontos e aptos a fazer a vontade, a cumprir o agir de Deus nesse tempo que precisa tanto ouvir a voz de Deus, tanto ouvir a vontade dEle. Amém? Que sejamos nós essas pessoas, que o Espírito possa tocar nos nossos corações e nos fazermos profetas e profetisas nesta geração. Amém? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula, na semana que vem. A nossa igreja continua com a sua programação online. Às terças-feiras tem um estudo bíblico às 20 horas no canal, na página da Igreja Metodista, no perfil da Igreja Metodista de Nova Iguaçu, no perfil, porque tem uma página e um perfil, no perfil da Igreja Metodista de Nova Iguaçu. Transmite os cultos das quartas-feiras às 19h30 e transmite os cultos dos domingos às 19 horas. Nós começaremos aos poucos a abertura dos cultos, ele tem um número reduzido, você vai poder participar presencialmente. Peço que você entre em contato com a igreja, preste atenção nos nossos avisos, que eles vão ser dados dentro dos grupos da igreja, como é que você pode fazer para participar. Porque a participação é restrita e nem todo mundo vai poder participar e o templo tem que ter uma quantidade máxima de pessoas, tá ok? Um beijo enorme, amo vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.